Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa revisão aqui do nosso conteúdo de Direito Constitucional. O que nós temos em relação a essa parte do conteúdo para destacar inicialmente são os princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, e os princípios fundamentais nós vamos encontrar do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, levando em consideração que no artigo 1º, onde ele inicia dizendo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Quais são eles? Primeiro fundamento, nós temos a soberania, além da soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Termina o artigo 1º, que é sempre bom destacar, com a titularidade da soberania, onde diz que todo poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Fechamos essa referência dos fundamentos e já passamos para outra referência importante dos objetivos fundamentais no artigo 3º da Constituição Federal, que vai estabelecer aqueles objetivos a serem alcançados pela República Federativa do Brasil. Primeiro, construir, lembra do verbo antes do objetivo fundamental, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e, olha só, muito importante aqui, erradicar, exterminar, por fim, na pobreza e na marginalização, pobreza e marginalização, erradicar e reduzir as desigualdades sociais e regionais, apenas reduzir as desigualdades. Depois ainda nós temos promover o bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação, que é fácil de lembrar e é bem tranquilo da gente ter essa ideia como objetivo. Destaquem em relação ao artigo 4º da Constituição Federal, que nós temos os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E nesses princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, eu peço atenção para o artigo 4º, no inciso 2, onde nós temos o quê? A prevalência dos direitos humanos. E, sendo a prevalência dos direitos humanos um princípio das relações internacionais, nós mantemos o quê? Os princípios como sendo tudo que nós temos no artigo 1º ao 4º, mas com o cuidado de destacar que dignidade da pessoa humana é princípio fundamental, dignidade da pessoa humana é fundamento, mas a prevalência dos direitos humanos é o princípio das relações internacionais, assim como também é um princípio fundamental. Aí já encaminhamos o nosso estudo para um outro ponto, que são os direitos e as garantias fundamentais, que a gente encontra lá no artigo 5º da Constituição Federal. E esses direitos e garantias fundamentais aparecem no artigo 5º como direitos individuais e coletivos. Por isso que ao abrir o artigo 5º caput, nós temos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí nós temos os incisos do artigo 5º, onde nós vamos encontrar esses direitos relacionados, por exemplo, à igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Questões que envolvem, por exemplo, uma liberdade geral, que a gente encontra até no artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. E esse princípio, que é da legalidade para os particulares, assegura uma liberdade geral para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Pois nós temos, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação ao artigo 5º, no inciso 4, a liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O inciso 9, que assegura a liberdade da expressão de atividade intelectual, científica, a liberdade, se nós formos pegar a literalidade do inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Vale a pena lembrar que tanto na liberdade de manifestação de pensamento se assegura o direito de resposta,
proporcional ao agravo, conforme o inciso 5, além da indenização pelo dano moral, material e à imagem, e também, se houver violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, em razão da liberdade de expressão, vai ser assegurado indenização pelo dano material e pelo dano moral. Fechamos essa primeira parte aqui, que eu fiz essas relações do inciso 4, 5, o 9 e o 10, para sempre lembrar que em prova de direito constitucional tem que ter cuidado com a inviolabilidade do domicílio, que é uma garantia prevista no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém poderá penetrar sem o consentimento do morador, não é do proprietário, sem o consentimento do morador, salvo em 3 hipóteses que se aplicam durante a noite e durante o dia. Flagrante delito, para prestar socorro ou em caso de desastre. Agora, além dessas 3 situações, durante o dia também é possível, além dessas 3 situações, também é possível entrar na casa da pessoa sem o consentimento do morador por determinação judicial. Lembrem-se também que o artigo 5º, inciso 12, faz uma referência à inviolabilidade do sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica, o sigilo de dados e de comunicação telefônica. E nesse último caso, no sigilo de comunicação telefônica, esse sigilo só poderá ser quebrado por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Deem uma olhadinha rápida nas questões que envolvem a liberdade de locomoção, do inciso 15, é livre a locomoção por todo o território nacional em tempo de paz, assim como nele permanecer, dele sair ou nele entrar, portando para sair os seus bens em tempos de paz. A liberdade de reunião, que, cuidado, a liberdade de reunião do inciso 16, ela é assegurada nos locais abertos ao público, então é assegurada a liberdade de locomoção, no 15. No 16, nós temos a liberdade de reunir-se nos locais abertos ao público, não sendo necessário autorização, bastando não frustrar uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e, além disso, ter o prévio aviso à autoridade competente. Depois nós temos, como referência da Constituição, a liberdade de associação, é plena a liberdade de associação para fim lícito, sendo vedada de caráter paramilitar. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, sendo que no primeiro caso do inciso 19, qual é o primeiro caso do inciso 19? O primeiro caso do inciso 19 é a dissolução compulsória, sendo que no caso de dissolução compulsória, a decisão judicial tem que ter trânsito em julgado. A gente avança nas questões que envolvem a propriedade tem que cumprir uma função social, conforme o 22 e o 23. O inciso 24 fala da possibilidade de desapropriação da propriedade por necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social, sendo garantido ao proprietário indenização prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, aonde a gente tem lá a possibilidade de desapropriação sem pagamento de indenização prévia, justa em dinheiro, mas que daí foge do nosso conteúdo. Bastando lembrar que, como regra, haverá pagamento de indenização, mas não é sempre que haverá pagamento de indenização. Pequena propriedade rural, quando for definida em lei como pequena e desde que trabalhada pela família, ela não será objeto de desapropriação. Errado, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Aí a gente avança nos elementos do artigo 5º e eu já peço que vocês então vejam as questões relacionadas aos remédios constitucionais. Prova de direito constitucional, a gente pode ter questão que envolve remédios constitucionais do artigo 5º.
Habeas corpus. Habeas corpus protege o quê? Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção contra ato de ilegalidade ou abuso de poder, tanto em caso de ameaça como de violência ou coação. Além do habeas corpus, mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Por isso que, se cabe habeas, não cabe mandado de segurança. Uma habeas data que serve para assegurar o conhecimento da informação da pessoa do impetrante e até para retificação de dados. Além disso, a gente lembra também da figura do mandado de segurança coletivo, aquele que vai ser impetrado por partido político, que pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe e associações. Vejam que no caso das associações, somente aquela que for legalmente constituída e que esteja em funcionamento há pelo menos um ano. Depois de falar do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança e do mandado de segurança coletivo, lembra, mandado de injunção, quando a falta da norma regulamentadora torna inviável o exercício de um direito das liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E, por fim, nós temos a ação popular, que é a ação de quem? É a ação do cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, sendo na ação popular isento o autor do pagamento de custas e do ônus da sucumbência. Pessoal, deem uma olhadinha no artigo 5º, nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, onde nós temos no parágrafo 1º que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição e dos tratados internacionais que ela venha a ratificar, que ela venha a incorporar. Lembrem-se também que tratados, apenas aqueles que versarem sobre direitos humanos, tratados internacionais, acordos, convenções que versarem sobre direitos humanos e que forem aprovados em 2 turnos, por 3/5 nas 2 casas do Congresso Nacional, serão incorporados ao nosso ordenamento jurídico de maneira a serem equivalentes às emendas à Constituição. E, por fim, parágrafo 4º, a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão cuja a criação tenha manifestado adesão. Fechou o artigo 5º, lembra lá dos direitos sociais do artigo 6º, lembra, Edu mora ali, educação, moradia e alimentação. O Saul trabalha lá. Veja, saúde, transporte, trabalho e lazer. Ainda, o Assis prossegue preso. Assistência aos desamparados, veja, o Assis, proteção à maternidade e à infância, prossegue, segurança, preso, previdência social. Deem atenção também, além de quais são os direitos sociais, para o artigo 7º, parágrafo único, especialmente, e lembrem-se, quais são os direitos do doméstico com aplicação imediata, quais dependem de regulamentação e quais não se aplicam ao doméstico. Especialmente lembrando que empregado doméstico não tem direito ao pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade. E que, desde a emenda constitucional 72, o empregado doméstico passou a ter direito ao determinado pelo artigo 7º, inciso 13 e 16, jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais e pagamento pelo trabalho extraordinário. Depois, pessoal, a gente passa às questões que envolvem
a nacionalidade, e aí no que diz respeito à nacionalidade, o que nós vamos destacar? Nós vamos lembrar que brasileiro nato é quem nasce no Brasil, salvo se os pais estiverem a serviço do seu país. Vejam, também é brasileiro nato quem nasce no estrangeiro, filho de brasileiro ou brasileira, quando os pais, brasileiro ou a brasileira, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou, se ele é filho de brasileiro ou brasileira, nasce no estrangeiro, pode ser feito o registro na repartição brasileira competente no estrangeiro, ou quando ele venha a residir no Brasil, já tenha adquirido a maioridade, ele faz a opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo. Brasileiro nato. Brasileiro naturalizado, quem é? É o estrangeiro que se naturaliza brasileiro, é o estrangeiro que, na forma da lei, adquire a nacionalidade brasileira, sendo que, se ele for originário de país de língua portuguesa, é necessário apenas 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Se ele está no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal, basta requerer que aí, independente da sua nacionalidade, ele terá reconhecida a nacionalidade brasileira e ele vai ser um brasileiro naturalizado. Lembrem-se dos cargos privativos de brasileiro nato: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, os ministros do STF, o ministro de Estado da Defesa, aqueles que ocupam cargos na carreira diplomática e os oficiais das Forças Armadas. Ok, pessoal? Depois a gente lembra dos direitos políticos. Muito cuidado com o analfabeto. Por quê? Porque o analfabeto é alistável. Analfabeto querendo, vota, mas nem querendo pode ser votado. Por quê? Porque analfabeto é inelegível. Assim como são inelegíveis os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Também não esqueçam das regras de reeleição, uma única reeleição para um período subsequente. Lembrem-se, e hoje a gente está muito próximo disso, né? Hoje faltam um determinado número de meses para a eleição e hoje fecha o prazo para desincompatibilização. Ou seja, para quem ocupa mandato de chefe do executivo, até ontem tinha que ter renunciado para que possa concorrer a outro cargo. Fechamos os direitos políticos e aí nós temos ainda um pedido em relação aos partidos políticos. Vejam que a partir da Emenda Constitucional 97, houve alteração do artigo 17, parágrafo 1º, que estabelece que fica vedada as coligações nas eleições proporcionais. E também foram alteradas as regras de acesso ao dinheiro do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão, de modo que só aquele partido que obtiver 3% dos votos válidos para a Câmara, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 2% dos votos válidos daquela unidade da federação, terá direito ao fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à TV. Ou, se esse partido, alternativamente, se esse partido conseguir eleger 15 deputados federais, distribuído por 1/3 das unidades da federação. Quem for eleito por partido político que não atingiu esses índices, pode trocar para um partido que os atingiu, sem colocar em risco o seu mandato. Depois, a gente lembra do artigo 21, 22, 23 e 24, aonde no 21 e no 23 nós encontramos as competências administrativas, competência para fazer, que no 21 só a União faz e que no 23 todos fazem. Portanto, declarar a guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, emitir moeda, são atribuições só da União.
Agora, lembrem-se que proteger, preservar, cuidar, conservar são atribuições de todos e que todos podem proteger o meio ambiente, preservar a fauna e a flora, zelar pela guarda da Constituição e das leis, cuidar da saúde, isso é atribuição de todos. Ainda, nós temos aquilo que é competência legislativa, que vai ser competência legislativa privativa da União, que dentre aquilo que é competência legislativa privativa da União, nós vamos ter aquilo que só a União pode legislar. E aquilo que é competência legislativa concorrente, a União estabelece as normas gerais, o Estado pode suplementar as normas gerais e, se não houver uma lei federal, o Estado exerce a competência legislativa plena, podendo criar normas gerais. E no caso do parágrafo 4º, lembre-se, a superveniência da lei federal, suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Também peço cuidado e atenção quanto ao município, porque no artigo 30 nós temos que o município vai legislar sobre assunto de interesse local, assim como vai suplementar as leis estaduais e federais naquilo que lhe couber. E além disso, não esqueçam que é o município que tem competência para prestar, diretamente ou por concessão, os serviços públicos de interesse local, inclusive o transporte público que tem caráter essencial, está lá no artigo 30, e é o município que vai prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, tanto o serviço de saúde como a educação quanto ao ensino, o ensino infantil e fundamental. Ok, pessoal? Fechamos então o artigo 21, 22, 23, 24, avançamos no artigo 30 também, e eu ainda peço um cuidado e uma atenção especial de vocês em relação ao quê? Uma atenção especial em relação à intervenção federal, para lembrar especialmente que o decreto de intervenção, que é elaborado pelo presidente da República, o decreto de intervenção tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional em um prazo de 24 horas. O Congresso Nacional tem 24 horas para aprovar o decreto de intervenção, conforme o artigo 36, parágrafo 1º. Ok, pessoal? Então, estas eram as minhas dicas para vocês, para a nossa prova, então, de Direito Constitucional. Vamos estar aí torcendo para que elas apareçam na prova de vocês e que vocês tenham toda a sorte do mundo caindo na prova exatamente, tão somente aquilo que vocês estudaram, e aí vocês vão ter muita sorte. Muito obrigado pela atenção, boa prova!